Opa, e aí galerinha, beleza? Tranquilos aí? Pessoal, olha só, hoje eu quero começar aqui o estudo da bioquímica com vocês, beleza? A bioquímica é um ramo da biologia, né? Que estuda aí os compostos químicos, os elementos químicos e os processos químicos relacionados com os seres vivos, ok? Então vou colocar isso aqui para você, ó. Bioquímica, bioquímica seria aí um ramo da ciência, um ramo da biologia. A gente não estuda bioquímica só na biologia, estuda geralmente na química também, beleza? Mas então vou colocar assim, é o ramo da ciência, beleza? Coloca aí no seu caderno isso. É o ramo da ciência que estuda a composição composição química dos seres vivos, bem como os seus processos metabólicos, beleza? Bem como seus processos metabólicos. Ou seja, nós vamos entender do que é feito um ser vivo, do que são feitos os seres vivos, né? Quais são os elementos, quais são as moléculas, quais são os compostos típicos de seres vivos, né? Os seres vivos têm uma identidade química, têm um padrão de estruturação molecular química, ok? E a bioquímica estuda exatamente isso, além de estudar também os processos metabólicos. Ah, mas o que são processos metabólicos? São processos de respiração celular, fermentação, fotossíntese, quimiossíntese, a síntese proteica, a síntese de lipídio, a degradação de lipídio, a degradação de proteínas, e aí vai. Então, basicamente, os processos químicos que ocorrem nos seres vivos. A bioquímica estuda isso, essa parte química, essa parte dos processos, das reações químicas que fazem parte aí do metabolismo dos seres vivos. Além dos compostos, dos elementos, da estrutura química, da identidade química que compõe os seres vivos. Beleza, gente? Então vamos entender uma coisa aqui. Quando a gente estuda bioquímica, nós podemos falar de compostos orgânicos, tá? Vou colocar aqui. Então, existem aí os compostos orgânicos. Opa, deixa eu apagar isso aqui. Existem aí os compostos orgânicos e os inorgânicos. Mas antes disso eu quero falar do seguinte: existem elementos químicos que são considerados aí essenciais à vida. Elementos químicos essenciais à vida, né? E quando eu falo desses elementos químicos, nós estamos falando basicamente de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, tá? O famoso CHOMPS, beleza? O famoso CHOMPS: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, é o que nós chamamos de CHOMPS. Esses são 6 elementos que são fundamentais para a formação de qualquer tipo de ser vivo, tá? Beleza? E isso porque, gente, vou colocar aqui, isso porque esses elementos vão fazer parte dos principais compostos ou moléculas que são consideradas também essenciais à vida. Beleza? Compostos ou moléculas que também são essenciais à vida. Tranquilo? E aí eu estou falando de quê? Aí eu estou falando de glicídios, beleza? Eu estou falando de proteínas, estou falando de lipídios, estou falando de ácidos nucleicos, tá? Ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA, beleza? DNA e RNA, ácidos nucleicos. Tranquilo isso aqui? Então, gente, quando eu falo de compostos essenciais à vida, eu estou falando desses compostos. E aí a ideia é, esses elementos, esses 6 elementos, estão fazendo parte da composição desses compostos. Tranquilo? Por exemplo, glicídio sempre vai ter carbono, hidrogênio, oxigênio, beleza? Podendo ter outros elementos também. Proteína sempre tem carbono, tem hidrogênio, tem oxigênio, tem nitrogênio. Às vezes tem também o enxofre, por isso que o enxofre está lá na lista dos essenciais, ok? Podendo ter outros componentes, outros elementos. Lipídios sempre tem carbono, hidrogênio, oxigênio. Às vezes tem o fósforo, no caso dos fosfolipídios, beleza? Ácidos nucleicos
carbono, hidrogênio, oxigênio, tem nitrogênio nas bases nitrogenadas, tem o fósforo no grupo fosfato e pode ter ainda, né, outros elementos associados a essas moléculas. Então você repara o seguinte, carbono, hidrogênio e oxigênio está em todas, né? Carbono, hidrogênio e oxigênio está em todas. Nitrogênio está em proteínas, porque faz parte dos aminoácidos, faz parte das bases nitrogenadas dos ácidos nucleicos, ok? Então, gente, por isso que eles são considerados os elementos essenciais à vida, ok? Por isso que eles são considerados elementos essenciais à vida. Bom, daí a gente costuma dividir também a bioquímica estudando aí os chamados compostos inorgânicos, quando a gente estuda compostos inorgânicos, eu estou falando basicamente de quem? Eu estou falando da água e estou falando também dos sais minerais, ok? Como por exemplo potássio, como por exemplo o sódio, o cálcio, né? O cloreto e assim por diante. Tem vários outros, tá? E quando a gente fala de compostos orgânicos, aí são aqueles ali que eu mencionei acima, ó. Quem são os compostos orgânicos? Glicídios, lipídios, proteínas, tá? Ácidos nucleicos e também estudamos as vitaminas, ok? Também estudamos as vitaminas. Beleza isso, gente? Bom, então olha só. Vamos começar esse estudo aqui. Falando da água, tá? Falando aí dos compostos inorgânicos. Água pra gente começar essa história. Beleza, gente? Então, quando nós falamos da água, a primeira coisa que nós temos aí que ter uma noção é sobre a estrutura química dela. Beleza? A água, todo mundo sabe que é H2O, sim ou não? H2O, essa é a fórmula molecular da água. Porque, na verdade, a água é formada por um oxigênio que está ligado a 2 hidrogênios, né? Essa é a estrutura da água, né? A fórmula estrutural da água. Beleza? Um oxigênio ligado a 2 hidrogênios. Agora, o que é interessante a gente perceber pela água? Assim, a gente tem que conhecer as propriedades dela para entender as funções dela nos seres vivos, ok? Então, para a gente entender essas propriedades e, consequentemente, funções, nós temos que ter uma noção de uma coisa extremamente importante aqui na molécula de água, que é a sua polaridade. Beleza, gente? Sua polaridade. Como assim? A água ela tem uma polaridade. O oxigênio ele tem um núcleo com mais prótons, então ele atrai os elétrons para próximo dele. Os elétrons que estão sendo compartilhados aí entre hidrogênios e oxigênio, eles tendem a ficar mais próximo do núcleo do oxigênio. O que gera aqui uma espécie de polo negativo. Vai ter uma concentração de cargas negativas maior perto do oxigênio. E a região dos hidrogênios vai ter uma menor densidade de elétrons, então vira um polo positivo. Então a gente fala que a água é uma molécula polar. Vou colocar aqui, ó, propriedades e funções da água, né? Começando com essa primeira propriedade fundamental da água. A água é um composto polar. Ela tem polaridade, ela tem polo positivo e polo negativo. Repare numa coisa, não é que a água tenha carga. A água tem carga efetiva neutra, ela é zero, neutra. Então ela não é água, a água não é positiva ou negativa, a água é neutra. Porém, dentro da molécula de água existe uma distribuição desigual de cargas. As cargas estão mais próximas do oxigênio do que dos hidrogênios. Então, eu digo que ela é polarizada. Ela é neutra, porém polar. Ok? Neutra, porém polar. E isso vai gerar uma característica na água, na verdade, uma série de propriedades na água, que é o seguinte. A água tende a formar uma força de coesão. A água tende a formar uma força de coesão. Vamos entender isso melhor. O lance é o seguinte. Na química, provavelmente você já ouviu alguém dizer para você que polar atrai polar.
Provavelmente você já ouviu essa expressãozinha por algum professor de química. Polar atrai polar. Por que isso? Porque quando eu tenho ali duas moléculas, né? Duas moléculas polares, o polo positivo de uma pode atrair o polo negativo da outra. Então, por exemplo, o hidrogênio de uma moléculazinha pode atrair o oxigênio de outra molécula. Tá vendo? De outra molécula de água. Elas podem se atrair, formando aí uma espécie de força de coesão. Vai formando essas pontes de hidrogênio e vai formando uma força de coesão. Ou seja, uma molécula de água tende a atrair outra molécula de água. O polo positivo de uma molécula de água atrai o polo negativo de outra molécula de água. E assim essas moléculas tendem a permanecer coesas, beleza? Tendem a permanecer juntas. Então, coesão é a atração entre moléculas de água com outras moléculas de água. Beleza isso? A gente chama isso de força de coesão. Tá certo? Essas são as pontes de hidrogênio que se estabelecem ali. E tem também as chamadas forças de adesão. Forças de adesão é quando a polaridade da água possibilita ela atrair alguma outra substância. Beleza? A água atraindo alguma outra substância. Água atraindo outro composto polar. Então, geralmente a água ela atrai superfície. Por exemplo, você pegar um copo de água, você já deve ter feito isso alguma vez. Você vai pegar um copo de água e quer passar um pouquinho da água de um copo para o outro. Aí na hora que você vai virar o copo aqui assim, em vez da água cair retinha dentro do outro copo, ela escorre, né? Ela escorre. Então você deixar aqui um copo virado assim, ó. Você deixar um copo d'água virado aqui assim, ó. Você vai entender o que eu tô falando. Em vez da água escorrer aqui, como você gostaria, imagina, a água tá aqui, ó. Né? A água tá aqui no copo, beleza? Aí, ao invés dela escorrer aqui retinho e cair aqui, não. A água não faz isso. A água ela vem, escorre aqui pelo copo e pinga aqui, tá vendo? Te deixando grilado, né? Quando acontece isso, geralmente. Por que isso? Essas moléculas de água estão atraindo a superfície do copo. Água atraindo o copo, o outro composto ali polar que faz parte da estrutura do copo. Isso a gente chama de força de adesão, beleza? Agora, olha que interessante, o fato dessa molécula de água ser polar também vai permitir com que ela atraia várias outras substâncias que tenham alguma carga ou que também seja polar. Então a gente fala que a água ela acaba sendo, né, o solvente universal. Por exemplo, se você pegar uma molécula de água, que tem polaridade, né? Imagina que aqui seja positivo, a região do oxigênio está negativo em relação às regiões dos hidrogênios. Se eu tiver, por exemplo, um cloreto, que é negativo, ele vai ter uma certa atração pela região onde está o hidrogênio. Se eu tiver um sódio, que tem carga positiva, ele vai ter uma certa atração pela região do oxigênio. Tá vendo a ideia? Ou seja, a água é capaz de atrair substâncias com carga positiva, substâncias com carga negativa e substâncias que também são neutras, porém polarizadas, assim como a própria água. Olha que interessante. Ela só não vai conseguir atrair e, consequentemente, não vai conseguir dissolver substâncias que são extremamente apolares, substâncias muito apolares, que não tem carga e não tem polaridade. Aí a água não vai ter atração, não vai ter a capacidade de se ligar. É o que acontece com compostos impermeáveis, beleza? Compostos impermeáveis. Óleo, por exemplo. Você pega água e óleo não vai se misturar. Por que não? Porque óleo é apolar. Então ele não se mistura com água. A água não dissolve óleo. Mas um monte de outras coisas a água dissolve. Por isso que nós falamos que a água é um solvente universal. Beleza? A água é um solvente universal porque ela atrai muitas substâncias. Ela consegue dissolver muitas substâncias. Nas nossas células, as proteínas, os sais minerais, os carboidratos estão dissolvidos na água, beleza? Estão dissolvidos na água. Então a água é o solvente que tem nas nossas células. Gente, aproximadamente 68% do nosso corpo é água. Olha o que eu estou falando para você. Beleza? Se você pesa 100 quilogramas quando sobe em cima da balança, olha que doido isso.
aproximadamente 68 quilogramas é água, beleza? Aí você fala, professor, mentira, né? Onde é que tem tanta água assim no meu corpo? Gente, raciocina. Você é formado por células. Células. E o que você acha que mais tem dentro de uma célula? O que mais tem dentro de uma célula é água, beleza? Então por isso, né? Você tem um monte de células e todas as células estão cheias de água lá dentro. Então faz sentido sim, tá? Falar que o nosso corpo tem quase 70% de água. Beleza, gente? Bom, agora, não é tudo quanto é substância que a água dissolve, tá? A água dissolve as substâncias que são chamadas de hidrossolúveis. Tem substâncias que são hidrossolúveis, tem substâncias que não, tem substâncias que são lipossolúveis, ok? Aí elas não se dissolvem em água. Então, as substâncias hidrossolúveis, elas são o que nós chamamos de hidrofílicas, ok? As substâncias lipossolúveis são o que nós chamamos de hidrofóbicas, beleza? Hidrofóbicas. Substâncias que são hidrofílicas são lipofóbicas, quer dizer, tem aversão a lipídio, não se mistura com lipídio. Substâncias hidrofóbicas, em geral, são lipofílicas, porque aí se misturam, né, com lipídio, se dissolvem em lipídio, beleza? Então é importante você ter essa noção aí, ok? Ah, um detalhezinho aqui que eu quero mostrar ainda aqui. Quando a gente fala de coesão e adesão, essas duas propriedades geram uma outra propriedade que nós chamamos de capilaridade. Muito importante para entender como a água sobe nas plantas, tá? Você vai estudar isso na botânica, que é basicamente o seguinte, né? A água atrai a superfície. Então imagina o seguinte, imagina que você tem aqui um recipiente, né? E aí você tem um tubinho extremamente fino. Um tubinho extremamente fino, né? Um tubo capilar, tão fino quanto um fio de cabelo. A água sobe nele espontaneamente, você sabia disso? A água começa a subir nele aqui, ó, espontaneamente. É o que acontece nas plantas. As plantas têm tubinhos pequenininhos. E a água sobe espontaneamente nesses tubinhos. Sabia disso? A coisa funciona assim, ó. Se a gente ampliasse isso aqui um pouquinho, a gente observar lá dentro do tubo o seguinte. Tem moléculas ali de água, tá? Tem moléculas ali de água, elas vão atraindo aqui a superfície, ó. Deixa eu pegar o azul. Elas vão atraindo aqui a superfície do tubo, as moléculazinhas de água, e vão subindo. Porque estão sendo atraídas pela superfície. É a força de adesão. Mas aí elas vão puxando as outras moléculazinhas de água. Então imagine que essas coisas azuis que eu estou fazendo aqui sejam moléculas de água. Aí as moléculas que grudaram na parede puxa as outras moléculas de água que estão ali no tubo. Beleza? Aí algumas moléculas são atraídas pela parede do tubo, começa a subir, olha lá, ó, porque são atraídas pela parede do tubo, força de adesão. E as moléculas de água vão sendo puxadas por essas outras moléculas de água que já estão aderidas no tubo. E assim vai subindo. A água é atraída pela superfície, a água puxa outra molécula de água. Coesão. Então, adesão, a água fixando no tubo. Coesão, água puxando água. Água no tubo, adesão. Água puxando água, coesão. E assim as moléculas de água vão subindo nesses tubinhos fininhos. Isso é chamado de capilaridade. Beleza, gente? Capilaridade. Bom, então a água é um solvente universal, que eu te falei, mas lembre-se que a água não dissolve tudo, ela não dissolve substâncias que são apolares, beleza? Para fechar esse raciocínio aqui, lembre-se, as substâncias que são hidrossolúveis são substâncias com caráter polar. Substâncias que são lipossolúveis vão possuir o caráter apolar, beleza? Essa aqui é a ideia aí, tá, gente? Tranquilo? Bom, então, falei da polaridade, da coesão, da adesão, do solvente universal. Mas tem mais propriedades que são importantes aqui da água em relação aí aos seres vivos, né? São importantes para os seres vivos aí. Por exemplo, outra característica importante da água, né? A água, ela
além de ser o solvente, opa, deixa eu apagar aqui que ficou na posição errada. Além de ser um solvente que dissolve substâncias, né? Dissolve substâncias, ela também participa de reações importantes. Tá? Participa de reações importantes. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para você? Além da água ser o meio de reações, ela acaba sendo o meio de reações importantes do metabolismo. Tá? Deixa eu apagar essa bagunça aqui que eu fiz. Porque, por exemplo, lá dentro das suas células está acontecendo um monte de reações. Isso é metabolismo. Síntese de proteína, produção de DNA, quebra de proteína, produção de lipídio, produção de carboidrato. Isso está acontecendo dentro das nossas células. Então, essas reações acontecem em meio aquoso. É muito comum você ver isso na química, né? O professor de química fala, tal substância reage com tal substância em meio aquoso. Muito comum isso. A água é o meio de reações. Beleza? E além de ser o meio de reações, ela também participa de reações. Então ela participa ativamente de reações. Principalmente as chamadas reações de hidrólise, onde a água é utilizada, é consumida, e reações de síntese por desidratação. Ok? Reações de hidrólise e reações de síntese por desidratação. Então a água participa ativamente dessas reações. Além disso, a água tem o que nós chamamos de... ela realiza um isolamento térmico, uma estabilidade, vou usar esse termo. Ela gera uma estabilidade térmica. Por que estabilidade térmica? Porque a água tem o que nós chamamos de alto calor específico. O que é alto calor específico? Como o nosso corpo está cheio de água, né? Isso ajuda a manter uma estabilidade térmica. Porque a água, ela não muda de temperatura com tanta facilidade. Se você reparar, é difícil você esquentar ou esfriar a água. Se você pegar, por exemplo, 10 gramas de água, 10 ml de água, pegar um isqueiro aqui e acender por 5 segundos, você pode até esquentar essa água, mas vai esquentar um pouquinho, ela vai ficar morninha. Ela não vai esquentar tanto, ela vai ferver com um isqueiro aceso ali embaixo dela por 5 segundos. Agora, se você pegar uma colherzinha de metal, uma quantidade de metal de 10 gramas, e esquentar por 5 segundos, ele já vai esquentar bastante. Você vai pegar nele e vai estar quentão. Ou seja, o alumínio, o metal, ele esquenta com mais facilidade do que a água. Beleza? Ele tem um calor específico baixo, um baixo calor específico. A água tem um alto calor específico. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você precisa de muita energia. Muita energia é necessária para alterar a temperatura da água. Beleza? Muita energia é necessária para alterar a temperatura da água. Ok? Isso é o que nós chamamos de calor específico alto. Beleza? Então, calor específico seria a quantidade de energia que você precisa para mudar a temperatura da água. E no caso da água, é uma alta energia. Beleza? E também tem o que nós chamamos de alto calor latente. Tá? Um alto calor latente, tanto de evaporação. O que seria alto calor latente de evaporação? Você precisa de muito calor para que a água evapore, para que a água passe do estado líquido para o gasoso. E também precisa retirar muita energia da água para que ela passe do estado líquido para o sólido, né? Que aconteça aí uma solidificação. Então, alto calor latente de solidificação, né? E também de vaporização. Deixa eu apagar aqui. De vaporização. Tá, mas o que isso tem a ver com os seres vivos, né? Com a água? Isso aqui você estuda muito na física. Mas a ideia é, a água dá estabilidade, ela não evapora facilmente, ela não congela facilmente, tem que estar abaixo de 0 graus para congelar, tem que estar, né, uma temperatura alta para começar a vaporizar a água. Então,
ela ajuda a manter uma estabilidade térmica, né? Uma estabilidade de temperatura nos seres vivos. Isso é muito importante, gente, porque as enzimas trabalham numa temperatura o quê? Estável, beleza? Então isso acaba sendo muito importante para os seres vivos também, ok? Bom, gente, vamos ficar por aqui, né, a aula de hoje, para não ficar comprida demais. Nós falamos aí de água, fizemos uma introdução da bioquímica e falamos especificamente da água, beleza? Na próxima aula a gente continua falando dos compostos inorgânicos, vamos falar depois dos minerais, beleza? Então esse aí foi o resumão do que nós falamos hoje. Introduzimos a bioquímica, fizemos uma introdução, falamos do que é a bioquímica, dos elementos, dos compostos e falamos especificamente da água, beleza? Aula que vem a gente continua. Um abraço, gente. Obrigado por ter ido até agora. Tchau, tchau. Até a próxima.